Interessante que Deus, quando fez a criatura, ou as primeiras criaturas, e desde então assim funciona, Ele nos deu um tal de livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade de escolher. Só que você já viu que dentro desta liberdade, desse livre-arbítrio que Deus nos deu, tem escolhas que alguém fez por nós, e a gente tem que colher o resultado das escolhas que fizeram por nós. E algumas escolhas que fizeram por nós são boas, outras, quem sabe, não foram boas, mas a gente tem que colher o resultado. Quer que eu explique isso? Você já viu que você não escolheu a família que você ia nascer? Você não escolheu seu pai? Você não escolheu sua mãe? Você não escolheu o seu nome. E dentro desse cenário assim de alguém escolher por nós, irmãos, eu acho tão interessante, é que às vezes, eu não sei se você já viu, mas eu já vi, que alguém, por causa de algo que marcou a sua família, a sua casa, aquilo cai sobre os seus ombros também. Vamos usar um exemplo aqui. Alguém que a família era uma família meia atrapalhada, envolvida em coisas erradas. Aí de repente vem o filho. O filho não fez nada disso, mas alguém até diz: esse aí é filho daquela família, atribuindo aquelas coisas erradas. Muitas das vezes a sentença das escolhas vem sobre nós ou sobre alguém, porque alguém da nossa família, da nossa descendência fez. Parece até meio injusto, né? Mas também existe uma colheita que a gente herda da família de coisas boas. Ou você conhece o Miqueias, filho do fulano, pessoa boa, homem de caráter. Então, eu olho para isso, irmãos, e eu começo a entender que as escolhas que a gente faz, elas vão gerar um resultado. As escolhas que alguém fez por nós também geram um resultado, positivo e negativo. Tem que tomar uma água aí, porque o negócio está coçando aqui hoje, essa gripe aí. Mas, quando eu olho, irmãos, concernente esse assunto, as escolhas, e às vezes a gente, precipitado, toma decisões. Às vezes a gente, num momento assim, até de nervosismo, toma decisão e não para pensar nas consequências. Deixa eu dizer, tem uma escolha, irmão, que o ser humano deveria pensar muito. Eu digo isso, eu vou falar sobre casamento, porque é uma das escolhas mais importantes. Por que eu digo umas? Porque para mim a escolha principal é aquela aonde eu vou passar a minha eternidade. Porque mesmo que as tuas escolhas aqui sejam erradas, mas você sabe que daqui a pouco passa, daqui a pouco termina, daqui a pouco morre. Mas aonde a gente vai passar a eternidade é a principal escolha, a que exige de nós tamanha responsabilidade, porque é eterno. Aonde vou passar a minha eternidade? Céu ou inferno? Não é para assustar ninguém, mas é realidades da vida e da palavra de Deus. A segunda escolha que eu acho interessante, irmãos, e que é tão preciosa, é com quem eu vou viver aqui. Com quem vou me casar? Com quem vou dividir a minha vida? Porque muitas pessoas numa emoção, muitos levados por uma beleza aparentemente
entram no matrimônio, sem entender, irmãos, que o casamento é algo que você carrega consigo até a morte. Este é o plano de Deus. Esse é o desígnio de Deus para o casamento, até que a morte o separe. E às vezes a gente está vendo que lá fora, no mundo natural, as pessoas que influenciam, como mídia, televisão, revistas, estão banalizando isso aqui. A casa aqui, se não deu certo, casa depois. Hoje tem até o negócio de casar no contrato, casa por 6 meses. Se não deu certo, não deu. E às vezes a gente está entrando nesse negócio também de pensar que casamento é uma coisa. Se deu, deu. Se não deu, não deu. E por que não dizer, irmãos? Por que não dizer que às vezes tem pai e mãe que estão entrando por esse caminho, estão sendo instrumento maligno para seus filhos? Porque eu já vi muita gente, com carinho, dizer assim: olha, minha filha, você vai casar, mas se você não for feliz lá, não der certo no seu casamento, o teu quartinho, a tua cama vai ficar aqui te esperando. Isso é errado, irmãos. Isso não é certo. Por quê? Porque eu estou dando uma brecha para qualquer situação que surgir lá, abandone o casamento. E você conhece a Bíblia. Essa escolha é muito importante, porque é para ir até a morte. Ah, mas casou e engordou. Tem que casar e amar o gordinho. Mas ficou careca. Ama o careca. Hoje está fácil resolver esse negócio, não? Perdeu os dentes. Também tem jeito. Mas enfim, é só para você compreender. É até a morte. Por isso você precisa pensar e repensar. Com quem vou viver a minha vida? Que escolha importante. E esse texto que eu fiz leitura é Deus dizendo para o seu povo: escolha. Quer ser abençoado? Ou quer viver longe da minha bênção? Ou você vive debaixo da bênção, ou vive sobre maldição. É Deus chamando o seu povo à responsabilidade. Aleluia. Quem sabe é uma palavra que você não gostaria de estar ouvindo isso aqui, pastor. Eu vim para ouvir uma palavra animada. Mas deixa eu dizer que falar a verdade, irmãos, nem sempre é agradável. Um dia eu levei uma pessoa que congregava comigo, fui pregar em outra igreja, cheguei lá e preguei uma mensagem fervorosa, e o povo pulou e se alegrou. Ele disse: ô pastor, por que você não prega assim na congregação? Eu disse: aqui eles têm pastor que cuide deles, lá na minha eu tenho que cuidar dos meus. O meu negócio aqui não é ser fervoroso, o meu negócio aqui, irmão, é tirar o picão, o carrapato da ovelha, deixar a ovelha saradinha. Oh, glória! Às vezes nessa limpeza que o pastor faz, vai ter que dar uma esfregada, vai arrancar, vai doer o couro. Mas deixa eu dizer que ovelha limpa, irmã, é ovelha saudável. Oh, glória a Deus. E eu sempre gostei de pregar a Bíblia e aconselhar as pessoas com os conselhos bíblicos. Voltando aqui, casamento é muito importante, irmãos. Casamento à luz do que a Bíblia ensina é para sempre. Por isso pense: com quem vou me casar? Eu acho interessante aquele pregador que prega para casais, o cabeça branca lá, o Cláudio, isso, né? Eu gosto muito, volta e meia eu vejo ali aqueles... E ele fala uma coisa: se você é do batuco, falando do feiticeiro, do negócio lá, case com quem é do batuco. Se você é espírita, case com quem é do espírito. Mas se você serve a Deus, case com quem serve a Deus. Por que isso, irmãos? Porque o jugo desigual, irmãos, já começa ali. Quem é casado há mais de 10 anos aí? Quem é casado? Na palestra de casal tinha um que tinha 40 e pouco, né, irmã Zuma? 40 e pouco. A senhora? Aleluia, é muita experiência, não? Mas quem é casado há mais de 10 anos sabe que o casamento traz consigo as suas flores, mas quanto espinho tem também. E as pessoas já começou errado com o jugo desigual. Já começou com um cargo a mais.
Então, aqui começa, pense, repense. E o bom, irmãos, é quando a gente casa com alguém. Se você é muquirana, case com uma mulher assim também. Mas se você é aquele que gosta de gastar, então case com quem gosta de gastar. Pastor, mas aí a gente não vai fazer nada. Mas vamos viver bem. Ah, mas eu gosto de tal coisa. Então procure este jugo, irmão. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai evitar consequências mais graves. A Bíblia mostra um homem que já era ruinzinho, já era complicado, e ele era rei de Samaria, Acabe. Isso está registrado lá no livro de Reis, no capítulo 16. No capítulo 16. A Bíblia diz que ele já não era um rei temente a Deus. Aí ele foi lá e encontrou uma mulher chamada Jezabel. Casou com ela. A mulher era idólatra, não servia o Deus que ele servia, cultuava um Deus chamado Baal. Aí ele, que já era, permita usar essa expressão, já era um crente meia boca, já era um crente ruinzinho, fraco, casou com Jezabel. Jezabel era sacerdotisa de Baal. Sabe o que ela fez? Casou com Acabe, trouxe o Deus dela para dentro de Samaria. Até aqui o Acabe era ruim só para ele, mas a partir desse casamento ele ficou mais ruim, porque agora toda a nação passou a ser obrigada a adorar aquele Deus chamado Baal. Leia 1 Reis, capítulo 16, capítulo 17, 18, você vai ver a história acontecendo. Ela induziu este homem a levantar altares a Baal, tirou o altar de Deus e colocou um altar de um ídolo, uma imagem, alguém que não tinha poder de fazer nada. E aí você vai ver que ela começa com conselhos e mais conselhos, não de uma mulher de Deus, mas conselhos de uma ímpia. Ela arma certas ciladas para matar, para destruir, tudo isso para se favorecer. Aí o final deles, Acabe morreu de uma forma vergonhosa, trágica. É conhecido como um rei perverso. Ele e a sua casa pereceram. O meu pensamento podia ser um rei ruinzinho, meio fraco, meio cambaleando na fé, mas se tivesse casado com uma mulher que puxa ele para frente, quem sabe? Você está me entendendo? É engraçado que quem não é casado está me olhando com o olho regalado, irmão, aleluia. Não é proposital, é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu nem sabia que você vinha. Pega aí porque é de Deus. Pense, repense, porque casamento à luz da Bíblia é para ir até o fim. É uma das escolhas que o homem precisa pensar: com quem vou viver? Porque muitas das vezes a gente olha para a aparência, para a sedução, porque hoje o mundo é um mundo que traz muita sedução, mas aquela sedução aparente com o tempo vai embora, aquela aparência vai embora, tudo passa, mas o verdadeiro ser é o que vai permanecer. Cuide com as suas escolhas. Aleluia. Eu tenho muitos textos aqui para falar sobre escolhas, mas eu não vou falar sobre todos eles, porque eu sei que está um pouquinho frio. Mas o que eu entendo é que essas escolhas que a gente faz sempre vão trazer um reflexo na nossa vida, sempre vão trazer alguma coisa para nós, como benefício ou como consequência, sempre. Não dá para fugir disso. Há um provérbio popular que diz o seguinte: você pode escolher as suas escolhas, mas depois de fazer a sua escolha, você tornou-se um refém, um servo, um escravo das suas escolhas. Não tem como fugir. Tomei essa escolha, haverá consequências, positivas ou negativas. E é interessante que Deus não colocou diante de nós, obrigando a gente a escolher Ele. Não nos obriga a andar com Ele.
Ele coloca diante de nós o caminho. Você já viu que nessa vida tudo existe os dois lados? Olha só, começando, tem dia, tem noite, luz e trevas. Tem caminho estreito, tem caminho largo. Tem a verdade, tem a mentira. Tem céu, tem inferno. Tem Deus. Nem vou falar o nome dele para não dar ibope para ele aqui, né? Mas tem. Aí você não é obrigado. Mas Deus coloca diante de você. Hoje eu coloco diante de você o poder de escolha. Você escolhe. A Deus ou ao inimigo de Deus? E a gente ainda tem na nossa mente aquilo assim: eu vou ficar meio aqui, meio oculto, nem lá e nem cá. Não existe isso, irmãos. No mundo espiritual, ou a gente está do lado de cá, do lado de Deus. Lembra daquela história que diz aquele que estava em cima do muro? Eu não vou pender para lá e nem para cá. E aí Satanás estava batendo palma. E perguntaram, é um pensamento, uma reflexão: por que você está alegre? Porque quem está em cima do muro já é meu. O muro é dele. Deus coloca diante de nós a oportunidade, escolha. Escolher. Agora voltando ao que eu falei no começo, e as escolhas que fizeram por mim, e eu estou colhendo uma consequência do que eu não fiz. Esse Deus, irmãos, esse Deus que é poderoso, esse Deus da Bíblia, esse Deus criador do céu e da terra, vai te encontrar, vai te dar uma oportunidade para virar esse quadro. Por isso a importância do que? De eu andar com Deus, na direção de Deus, na companhia de Deus. A importância. Como eu falei, escolhas. Você já viu que o mundo natural traz consigo ensinamentos? Eu não escolhi a minha família, eu não escolhi meu pai, não escolhi minha mãe, nem meu nome escolhi. Mas é interessante, irmãos, que eu tenho cara de Miqueias. Aleluia. Alguém escolheu para mim, e foram lá no cartório ainda sem minha permissão e registraram: Miqueias nasceu em tal cidade, dia tal. Só que aí que eu vejo a grandeza, irmãos, da vida. Mesmo nas leis terrenas, me registraram o dia do nascimento, me deram um nome, mas lá não está escrito aonde vou morrer. Porque fizeram o começo, mas Deus diz assim: eu te dou a oportunidade de escrever daqui para frente. Oh glória! Eu acho que você está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite. O poder da escolha. Mesmo que alguém escolheu e você está colhendo algo que você não plantou, Deus está dizendo: eu ainda te dou a oportunidade. Você está vivo. Nesse dia, dia 7 de julho, você está vivo e Deus está dizendo: você pode ainda reverter esse quadro. E eu quero trazer aqui à luz da Bíblia, esse texto que eu li aqui, irmãos, é só para abrir a nossa mente. Eu quero correr um pouquinho aqui, e eu quero falar sobre um homem que tomou uma escolha. E a escolha que este homem fez poderia ter sido muito feliz. A Bíblia vai nos mostrar, capítulo 12 do Gênesis, Deus fala com Abraão. Diz para Abraão o seguinte: tenho uma promessa grande contigo, vou te abençoar, vou te prosperar, em ti serão benditas as famílias da terra. Agora tem uma coisa: sai deste lugar e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, com fé, se posicionou, se levantou, ouviu a voz de Deus e caminhou em direção à promessa. Porque às vezes a gente ouve Deus, mas não quer praticar. Não adianta você vir para o culto: Deus falou comigo naquele culto, ou como Deus falou. Isso vai refletir na tua segunda-feira, vai ter mudança. Abraão nos mostra isso aqui: Deus falou comigo, se levantou para onde eu ainda não sei, mas Deus mandou eu levantar acampamento. Vamos lá. Só que quando Abraão sai da sua terra, ele convida o seu sobrinho, chamado Ló, que o pai de Ló era irmão de Abraão, já tinha morrido. Ele levou o seu sobrinho consigo. E começaram a caminhar juntos. Deus começou a abençoar Abraão. Deus começou a prosperar Abraão. Ló, a Bíblia vai dizer que Ló também enriqueceu andando com Abraão.
Enfim, foram muitos anos caminhando junto. Mas chegou um momento, capítulo 13 do livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer que o rebanho era tão grande, ou seja, eles tornaram-se tão ricos, tão poderosos, que já não tinha água e pastagem para o rebanho deles juntos. A Bíblia vai dizer, nesse capítulo 13, que os pastores de Abraão e de Ló começaram a se desentender. Começou a ter desavença, por causa de pasto, por causa de água. Abraão chamou Ló e disse o seguinte: escolha, olha o poder da escolha. Está no capítulo 13 isso aqui. Escolha, se fores para a direita, vou para a esquerda. Se fores para a esquerda, vou para a direita. Escolhe. Irmão, eu acho tão interessante, eu já preguei um dia, acho, usando esse texto, sobre a autoridade espiritual que Deus coloca sobre a gente. Abraão foi o homem que Deus escolheu para ser autoridade espiritual. A bênção estava sobre Abraão. Ló, caminhando com Abraão, prosperou e prosperou. Depois que Ló deixou Abraão, foram muitas consequências. Se sou eu, com a experiência hoje que eu tenho, através da vida deles, quando Abraão disse: ô Miqueias, escolhe, está tendo problema entre os nossos pastores. Sabe o que eu fazia? Eu chamava todos os pastores de ovelha que tinha ali, os trabalhadores. O negócio é o seguinte: pega um pouco de ovelha para cada um, vão cuidar da vida de vocês, mas eu não saio debaixo da bênção. Essa é a minha visão hoje. Aleluia. Aí o que ele disse? Quando ele falou escolhe, o Ló, visão natural, visão de um homem ambicioso. O que ele fez? Olhou para as campinas do Jordão, água abundante, pastos verdejantes, e tomou a decisão dele: é para lá que eu vou. Lá eu vou ganhar mais ainda, eu vou enriquecer mais ainda. Uma visão natural. A Bíblia mostra que Abraão ficou nos carvalhais de Mamre. E aí eu fico olhando, um pega pastos verdes e o outro fica com os pedregulhos. Mas a boa notícia é, irmão, se eu estiver debaixo da bênção, até no lugar de pedregulho, Deus me faz prosperar. O segredo não é o lugar, o segredo é o Deus que está comigo. Aleluia, oh glória. Ló foi. E aí eu começo a olhar, irmãos, que o capítulo 13, ainda no final, vai dizer que Ló foi armando a sua tenda, ou seja, foi acampando aqui, acampando ali, nessa visão de pastos verdes, de muita água, de prosperidade, até chegar na cidade de Sodoma. E se você olhar no finalzinho do capítulo 13, hoje eu nem vou pedir para a Evelyn colocar ali, porque as horas já estão se passando, né? Mas o capítulo 13, e o verso 13, vai dizer o seguinte: e eram os homens de Sodoma grandes pecadores contra Deus. Ser pecador, mas aqui era grandes pecadores. E você vai ver o relato de Sodoma, a expressão sodomita é de lá. Eram homens abomináveis diante de Deus pelos atos imorais que eles faziam. Você vai ver que os próprios anjos, quando vêm visitar a casa de Ló para tirar ele de lá, esses homens queriam ter relações com eles. Era uma imoralidade sem tamanho, era o caos. Acompanhe comigo a escolha natural. E Abraão ficou lá, está lá no meio das pedras, está lá no meio do deserto. Agora, eu nunca vi Abraão perder batalha. Eu nunca vi a Bíblia dizer: o Abraão está empobrecendo. Eu nunca vi a Bíblia dizer: Abraão está enfrentando uma crise e está desesperado. Não. A Bíblia mostra que Abraão enfrentou crise, mas mesmo na crise ele foi honrado e abençoado. Mesmo nos desertos da vida, Deus fazia florescer para abençoar Abraão. Só que o Ló agora foi parar em Sodoma. Em Sodoma, preste atenção, mas que você vai ver que tudo que eu falei no início vai fechar com a história que eu estou contando. Em Sodoma, o tempo foi passando. O tempo foi passando. E chega um momento que, por causa do pecado, o pecado era tão grande, os habitantes eram tão pecadores, que Deus decidiu pôr um ponto final naquela cidade.
Abraão orou a Deus, intercedeu: Senhor, tu vai destruir se tiver 50 justos, se tiver 45. E enfim, Deus mandou os anjos à cidade de Sodoma para resgatar Ló e sua família. A família de Ló era Ló, a esposa, 2 filhas, que tinham um compromisso, que estavam enamoradas. Ou seja, elas estavam para se casar. Quando o anjo entrou ali, houve isso que eu falei para vocês ali, os homens daquela cidade queriam que Ló colocasse ele para fora da sua casa, para eles ter relações com os anjos. Tudo isso eu estou falando está na Bíblia, capítulo 19 do Gênesis agora. Mas a Bíblia diz que quando eles insistiam, os anjos colocaram uma certa cegueira neles e eles não achavam mais a porta. Os anjos falaram a Ló: pega você e sua família e sai daqui, porque Deus vai destruir a cidade. Tem mais alguém? Ló falou: tem meus 2 genros, são os que iam casar com as suas filhas. Ló foi lá e contou para os homens: olha a visão do ímpio. Ei, Deus vai destruir essa cidade por causa do pecado. Os genros acharam que era brincadeira, chacota, riram e não foram. Os anjos pegaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas e arrancaram de Sodoma com um decreto: não olhe para trás. Não olhe para trás. E Deus mandou fogo e enxofre. Deus ainda deu a oportunidade: Ló, vai até a próxima cidade, fica lá e não olhe para trás. Você conhece a história. Deus arrancou o povo de lá. A mulher de Ló olhou para trás. E eu, irmãos, isso aqui já não é a Bíblia, permita eu falar alguma coisa aqui, um pensamento meu. A Bíblia vai dizer, é 2 Pedro, no capítulo 2 e o verso 7, a Bíblia diz o seguinte: Ló era um homem justo. Peraí, mas se ele é justo, o que ele está fazendo numa cidade profana e imoral? Eu, Miqueias, acredito que aquela mulher arrastava Ló para Sodoma. A Bíblia não diz isso, mas eu penso, se é um homem justo, os moradores de lá, no capítulo 19 de Gênesis, diz que Ló vivia julgando tudo que acontecia lá. Ou seja, o homem justo dizia: isso aqui é errado, isso aqui não é certo. Mas mesmo o homem justo escolheu com uma visão natural, e ele está num lugar onde Deus está dizendo: estou pondo um ponto final. Estou pondo um ponto final nessa história, por causa do pecado. Pois bem, a mulher de Ló olhou para trás quando eles estão saindo e virou uma estátua de sal. Ló seguiu até a montanha de Zoar e habitou lá. A história vai dizer que Ló não podia mais morar em outras cidades. Eu imagino que o povo se sentia amedrontado. Esse homem que fugiu da cidade que foi destruída, só ele. E a Bíblia vai dizer o seguinte: ele não podia mais morar em cidade, ele foi habitar em uma montanha chamada Zoar. Nesta montanha, as 2 filhas, que agora os genros também ficaram para trás, os que iam se casar com elas, e foram consumidos pelo fogo, tiveram um pensamento: olha as escolhas. Nós não temos mais descendência, nosso pai está velho, nossa mãe morreu, a gente não tem marido, vamos embriagar nosso pai, e vamos se deitar com ele, ele vai nos engravidar, e a gente vai ter filhos dele, e a descendência vai continuar. Escolhas erradas levam a escolhas erradas. A Bíblia vai dizer que as 2 fizeram isso. Primeiro a mais velha, depois a mais nova. Um dia uma embriagou, outro dia a outra embriagou. As 2 engravidaram. A mais velha gerou um filho chamado Amon. Deste homem veio a descendência dos moabitas. A outra gerou Amon, a qual futuramente vem a descendência dos moabitas. Mas o que eu quero que você entenda é que agora, deste ato errado, desse incesto, deste ato pecaminoso, consequência, escolha errada gera outras consequências erradas. Pastor, mas tem jeito? Se eu parar e me voltar para Deus, mesmo que as minhas escolhas foram todas erradas até aqui, Deus é poderoso para mudar o meu cenário. Pastor, e a sentença daquilo que foi plantado? Terei que colher. Mas se eu me voltar para Deus, Deus me dará graça, estrutura para mim vencer.
Mas as escolhas erradas, as suas consequências seguem. Pois bem, nasceu Amon, gerou os moabitas. Os moabitas agora começam então a crescer, tornam-se uma nação forte, uma nação poderosa. Mas essa nação é uma nação de homens ímpios, é de homens pecaminosos, a ponto, parece que aqui, deixa eu tentar lembrar aqui agora, que eu acho que é 1 Reis, acho que é. Eu não estou lembrando do capítulo, mas depois eu posso procurar se alguém quiser saber. Vai dizer que eles serviam a deuses pagãos. Eles ofereciam sacrifício de pessoas. Era algo terrível. A Bíblia vai me dizer que houve um período da história, tinha anotado aqui, eles cultuavam a Deus chamado Quemos, entre tantas outras, entre outros deuses pagãos, mas Quemos era o Deus principal. 1 Reis 11:7. Salomão casou-se com alguém daquele povo também e trouxe isso para dentro da cultura do povo de Israel, oferecer sacrifício de crianças. Eles eram alguém detestável, sempre andaram na contramão do povo de Israel. Eles sempre se mostraram inimigos de Israel. Você vai lembrar de uma história que está ali em Números, no capítulo 22. Israel está passando por ali, o rei de Moabe disse: olha, o rei chamado Balaque, não vamos deixar esse povo aqui, porque esse povo vai devorar o que é nosso. E contratou um profeta, para o profeta amaldiçoar, profeta chamado Balaão. Só que Deus é tão poderoso e cuida do seu povo, que a história diz que quando Balaão ia proferir palavra de maldição, Deus transformava a maldição em bênção. Deixa eu dizer para você, não tem coisa melhor do que andar debaixo da bênção de Deus. Não tem. Mas vou amaldiçoar. A maldição era transformada em bênção. Só para você entender, este povo que nasceu deste ato, desse incesto, tornou-se um povo perverso, pervertido, e que fazia tantas coisas erradas. Mas aí, neste povo, no meio deste povo, nasceu uma mulher. E a Bíblia vai nos dizer, isso está no livro dos Juízes, no livro de Ruth, que é uma juíza também, né? A gente vai ver no livro de Ruth, é que um certo dia, uma família que está vivendo uma crise em Belém de Judá, ele se decide sair dali em busca de melhorias. E o que eu acho interessante é que eles vão exatamente para onde? Para a terra de Moabe, para os campos de Moabe. Este homem chamado Elimeleque, a esposa chamada Noemi, 2 filhos, Malom e Quilion, chegaram naquela terra. Os 2 filhos se casaram. Um casou-se com Orfa, outro casou-se com Ruth. A Bíblia vai dizer que Elimeleque, o patriarca da família, morreu. Passou-se uns tempos, morreu Malom e Quilion. E agora são 3 viúvas. 2 são moabitas, Noemi é judia. Mas o que eu acho interessante agora, irmãos, é que Noemi olhou para o cenário que ela estava e ouviu notícia: Belém, a terra de Belém, está produzindo agora. Ou seja, a crise acabou, a seca acabou. Dá para voltar. E Noemi vai voltar, mas agora vai voltar entristecida com as percas. Perdeu o marido, perdeu os filhos. E está voltando, ela já não tem mais terra, ela não tem mais condições de se manter, mas está voltando. E deixa eu dizer para você que eu acho essa saída deles uma saída fora da direção de Deus. E muitas das vezes a gente é parecida com Elimeleque e Noemi. A gente sai e perde tudo, e quando perde tudo, olha, é tempo de voltar. Mas aí eu vejo que o Deus tão misericordioso vê a gente quebrado, arrebentado, sofrido, todo cheio de feridas, e não joga a gente fora, diz: eu te abraço, eu te quero de novo. Esse é o Deus da Bíblia. Só que eu acho muito lindo aqui agora
é que quando Noemi está voltando, as duas moças que haviam se casado com seus filhos eram moabitas, eram pessoas que serviam aqueles deuses, eram pessoas que estavam inseridas naquele contexto desta família que veio do incesto. Noemi disse: eu estou voltando. E ela dá um conselho: vocês, para suas duas noras, volte para o vosso povo. Ou seja, vocês são daqui mesmo, volte para a vossa família, volte para os vossos deuses. Está na Bíblia, o livro de Ruth. A Bíblia diz que Orfa abraçou ela, beijou e voltou para o seu povo e para os seus deuses. Só que neste cenário tem uma mulher chamada Ruth, que ela seguiu Noemi. O capítulo 1 do livro de Ruth, o verso 16, você vai ver a volta. Noemi está dizendo: Ruth, fique, Ruth, fique. Volte para o seu povo, volte para os seus deuses. Mas esta mulher que está debaixo de um quadro de maldição, de escolhas erradas, ela vai romper na sua vida. Oh glória, oh Espírito Santo. E o que eu acho mais lindo ainda é que agora a Noemi está dizendo: fique, não tenho nada para te oferecer. Andar comigo por quê? Andar comigo se eu não tenho mais filhos para você casar. Não tem terra, não tem fazenda, não tem colheita. Eu não posso fazer nada por você. Mas eu, ao olhar para essa história, a Escola Bíblica Dominical vai falar sobre esse assunto, Ruth e Noemi. Ao olhar para essa história, eu fico olhando que testemunho essa Noemi deu para Ruth. Porque é a partir daqui que vai ter uma escolha. É a partir daqui que Ruth vai romper com a maldição que veio de escolhas erradas que ela não fez. Alguém escolheu por ela. E quando eu olho para isso aqui, irmãos, a Noemi: eu vou voltar, estou voltando, fique aí. A Bíblia diz que Ruth se apegou a ela. E as palavras de Ruth é o seguinte, está ali no capítulo 1, verso 16: não me instes, ou seja, não insista para que eu fique. Não fique insistindo para mim te deixar e te abandonar, porque aonde fores eu vou. O teu povo é o meu povo. E agora, irmão, para fechar bonito isso aqui, Ruth vai dizer: o teu Deus será o meu Deus. Aqui eu fico olhando que quando Ruth toma essa decisão, todo aquele passado ruim de maldição, de escolhas erradas, está caindo por terra. Oh glória. Eu sei que você está me olhando sério, pastor, mas essa mensagem está longa, mas você vai entender que Deus é poderoso para quebrar todo o mal que alguém acredita. Mas eu sofro tanto por consequências, por escolhas erradas, por maldições que foi lançado sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento. O Deus da Bíblia que eu estou pregando aqui nesta noite, Ele é poderoso para quebrar todo este mal. Todo este mal. Agora Ruth, posicionamento: o teu Deus será o meu Deus. Eu não tenho tempo para contar toda a história de Ruth. Aí você pode vir para a escola dominical e você vai ouvir a história dela. Mas enfim, elas chegaram em Belém de Judá, voltaram para a terra de Noemi. Elas não tinham casa, elas não tinham fazenda. As mulheres não tinham benefício quando ficavam viúvas, não. Ao contrário, a lei de Israel tinha lá um edital, um código de lei, que dizia assim: quando morrer o seu irmão, você pode casar com a viúva. Ou um parente, você pode casar com ela para cuidar dela e amparar. Noemi já era velha, já tinha uma idade avançada. Mas ela está trazendo Ruth. E eu falei um pouquinho hoje na introdução da escola bíblica sobre isso, que quando Ruth chega em Belém, tinha muitas colheitas. E a Bíblia diz que ela foi exatamente para a colheita, ou para a roça, deixa eu dizer aqui para você, em que Boaz tinha. Boaz era irmão do marido de Ruth. E numa visão lógica, natural, poderia dizer o seguinte: mas que coincidência! Ela foi exatamente trabalhar na fazenda, na colheita, daquele homem que perante a lei podia fazer alguma coisa por ela. Mas coincidência lá fora, aqui
é quando você toma posicionamento. Eu quero esse Deus. Deus começa a escrever a nossa história. Quando você decide, eu quero andar com Deus, Deus começa a guiar os nossos passos. Ela vai trabalhar ali. Resumindo a história, aquele homem casa-se com ela, e a Bíblia chama de redimir. A lei dizia, pode redimi-la. E esse redimir é como alguém que está dizendo assim: a partir de hoje eu vou te amparar, a partir de hoje eu vou cuidar das suas despesas. A Bíblia diz que este homem chamado Boaz casou-se com Ruth, amparou Ruth e amparou Noemi. Boaz já era um fazendeiro rico, próspero. Então Ruth está abençoada, Noemi está amparada, e estão agora servindo o Deus verdadeiro. Mas espera aí que não termina aí. Esta mulher que vem desse jugo dos moabitas casou-se com Boaz. Boaz gerou um filho de Ruth chamado Obed. Obed gerou um filho dessa descendência que se chamava Jessé. E Jessé gerou um filho que se chamava Davi. E deixa eu dizer para você, quando você vai ler a genealogia de Jesus Cristo, Jesus é descendente da tribo de Judá, de Davi, a raiz de Jessé. Ou seja, essa história de alguém que vem debaixo de uma maldição de escolhas erradas, ela passa então agora a descender a genealogia de nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. Escolhas existem, erradas também existem, mas quando eu decidir, este Deus será o meu Deus, todas essas maldições podem ser quebradas. Aleluia. Eu encerro aqui a minha palavra nesta noite dizendo para você: Jesus Cristo é poderoso para te dar sabedoria para mudar esse quadro. Esteja em pé em nome de Jesus. Hoje você tem o livre-arbítrio para escolher andar com Deus ou longe de Deus.